Salve, salve galera amada, bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. Paz e bem para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, como o nome já diz, né, vem do grego e significa terra entre rios. Por quê? Porque essa civilização se desenvolveu entre os rios Tigre e Eufrates, fica no Oriente Médio, onde hoje é o atual Iraque e o Kuwait. Tá? Nessa civilização, logo após aí a Revolução Neolítica e que os povos começaram a se tornar sedentários, começaram a praticar agricultura, eles então vão se colocar, vão se estabelecer às margens desses rios, né, entre esses dois rios, que era uma terra fértil, em meio a tanto deserto, porque aquela região ali é uma região deserta, Oriente Médio. Tá? E ali se desenvolve, alguns povos começam então a sedentarizar, ou seja, a se colocarem ali e estabelecerem as suas aldeias e que mais tarde viraram cidades. Algumas cidades importantes como Uruk, Lagash, Eridu se desenvolveram nessa região e são tidas assim como algumas primeiras cidades do mundo. Mas e os povos? Quem foram os povos que viveram naquela região? Bom, se destacam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os amoritas são chamados também conhecidos também como babilônicos né, antigos babilônicos, e os caldeus são conhecidos como novos babilônicos, mas a gente já vai entender por quê. Bom, sumérios. Os sumérios foram os responsáveis pela invenção da escrita, chamada escrita cuneiforme. Isso por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 5.000 anos atrás. Surge aí, é claro que possivelmente também, mais ou menos na mesma época, surge também uma escrita na China, o hieróglifo egípcio, mas a verdade é que essa é tida como uma das mais antigas, ou a mais antiga escrita que se foi criada no mundo, seria a escrita cuneiforme. Cuneiforme porque ela tem uma forma de cunha, geralmente ela é escrita em tabuletas, né? Não tinham ainda papel na época para escrever, então escreviam em tabuletas de barro, e depois elas eram, então, uma cunhazinha, como se fosse um preguinho, eles faziam os risquinhos naquela tabuinha de barro antes dela secar, depois colocava no forno, secava, e então estava ali o registro. Hoje a gente consegue visualizar, eu consegui visualizar algumas dessas tábuas no Louvre, em Paris, e também no Museu do Vaticano. Tem algumas delas, assim, interessante que tem uns que são cilindros, que você vai girando esse cilindro, então era como se fosse um livro da antiguidade, né? Muito legal, é fantástico você ver esses artefatos, essas antigas civilizações expostas em determinados museus. Bom, depois dos sumérios, nós tivemos os acádios, que também viveram naquela região ali, se desenvolveram civilização naquela região. Os acádios, seguindo o exemplo dos sumérios, que criaram aí, inovaram criando a escrita, os acádios inovaram criando o primeiro império. O rei Sargão teria sido aí o responsável por formar o primeiro império unificado, ou seja, ele monta um grande exército, vence todas as cidades ali numa batalha, numa guerra, e unifica toda a região da Mesopotâmia. Depois dos acádios temos os amoritas. Os amoritas é interessante porque eles fazem uma cidade chamada Babilônia, cuja cidade se torna a capital do seu império, da sua sociedade, e então a gente fala muito aí da tal Babilônia, né? Então a Babilônia é uma cidade criada aí pelos amoritas, que se tornou aí a capital da região, da cidade ou do Império Amorita. Isso tudo na região da Mesopotâmia, tá, gente? São povos diferentes, mas estamos falando da mesma região, ou seja, da Mesopotâmia. E depois, não podia deixar de lembrar, não posso, né, deixar de falar nisso, são os amoritas que vão criar também o primeiro código de leis escritos do mundo. Claro, o rei Hammurabi, ele faz uma compilação de leis que já existiam, né? Claro, possivelmente ele cria também algumas leis, ele também tem sido um legislador, mas o forte dele não foi legislar. Ele pegou já algumas leis que tinha de costumes antigos, e ele escreve isso. Fala, puxa vida, eu acho que se essas leis estiverem escritas para todo mundo ver, elas serão mais fáceis de serem colocadas em prática, de serem respeitadas. Enquanto está assim
no campo da ideia, né? Talvez o cara, não vou confiar não e tal. Mas aí ele escreve, ele pega uma pedra chamada Estela de Hammurabi, que também está no Museu do Louvre. Nossa, é de arrepiar quando a gente passa perto, lá no Museu do Louvre. A Estela de Hammurabi é uma pedra, né? E ele escreveu, então, lá nessa pedra, um código de leis chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era baseado na lei de Talião, ou seja, taliones, tal e qual. Ou seja, o seu crime equivale ou seja, a sua pena equivale ao crime cometido. Tá? Para vocês terem uma ideia, a diferença, qual é a diferença de hoje? Hoje, no Brasil, nós temos um sistema jurídico em que você não em que não é o crime que é julgado, e sim a circunstância, né, do crime que são julgadas. Tá, também porque tem crimes que eles podem ser maior ou menor grau né, de gravidade, dependendo do crime. Né? Você pode ser confuso, na época não. Você cometeu um crime, matou, você ia morrer e tal. Enfim, a sua pena equivalia ao seu crime, tá? Porque era julgado o crime e não as circunstâncias, não tinha nada disso levado em conta. Tá? Esse era o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escrito do mundo. Então aí nós já temos aí 3 coisas interessantes que os mesopotâmicos criaram. Depois vieram os assírios, né? E os assírios, com o rei Assurbanipal, ele cria a primeira, talvez a primeira, não tenho muita certeza, mas ele cria uma grande biblioteca, chamada Biblioteca de Nínive, tá? Criada também pelos assírios, aí, pelos mesopotâmicos. E depois veio os caldeus, que também assumem a região ali, e são conhecidos como Novos Babilônios, porque os caldeus, com o rei Nabucodonosor II, ele transfere novamente a capital, né, ou seja, assume a capital, a cidade de Babilônia. E lá ele constrói os Jardins Suspensos da Babilônia. Jardim Suspenso da Babilônia é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por que suspenso? Porque ficava numa região plana e você conseguia visualizar de longe, porque eles construíam os zigurates eram muito altos, né? Muito alto. E é lá também que constrói a chamada Torre de Babel. A Torre de Babel pode ser uma alusão, né, falada na Bíblia, que era uma torre muito alta, o cara queria construir para chegar ao céu, pode ser uma alusão aos zigurates, porque eles eram os zigurates, eram muito altos, sabe? Eram templos, né, ou edifícios piramidais, não aquela pirâmide tipo a egípcia, era um pouco diferente, mas ele tinha, né, um pouco piramidal. E os zigurates, então, eles eram muito altos. E então Nabucodonosor constrói os jardins nas alturas. E aí, quando você olhava de longe, parecia que estava suspenso. Então ficou conhecido como Jardim Suspenso da Babilônia, que é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, também criada pelos mesopotâmicos. Então, eles criaram grandes coisas. E, além disso, então, a Babilônia se tornou, e a Babilônia também é conhecida na Bíblia como a capital, né, onde os hebreus foram cativos, né, o chamado cativeiro da Babilônia. Certo? Bom, não é só isso. Mas isso já é muita coisa, mas não é só. Eles também foram bons no comércio, e talvez o comércio tenha inspirado, possivelmente, seja o comércio tenha inspirado eles a criarem a roda, né, para conduzir as suas mercadorias a distâncias mais longas. Tenham eles levados eles a criarem a matemática, eles eram muito bons na matemática também, só que o sistema matemática deles era um sistema sexagemal, porque eles usavam as falanges dos dedos para contar. Como é que funciona isso? Tá? Para cada dedo que você contava, você abria um dedo da outra mão. Então você contava três falanges, nós temos 3 falanges dos dedos, né? Então você contava e dava 12. 3 vezes 4, 12. Certo? 12 vezes a outra mão, que era 5, você tinha 60. Então eles conseguiam um sistema sexagemal de contagem. Nós temos um sistema decimal, né? A gente conta de 0 a 9, que dão 10 dígitos, e depois com esses 10 dígitos a gente vai repetindo e soma uma infinidade. Na época, como eu disse, era um sistema sexagemal. Mas é interessante porque esse sistema sexagemal deles, né, de contar as falanges do dedo, é responsável por algumas coisas que chegaram até nós. Como, por exemplo, a hora, 60 minutos, tá? O minuto, 60 segundos, e também os dias do ano, que são 12, desculpa, os meses do ano, que são 12. Então tem algumas coisas que a gente herdou
foram criados, inventados pelos mesopotâmicos, e era tão bom, né, que chegou até os nossos tempos, certo? Bom, também na astronomia, né, porque eles tinham um conhecimento de astro, até mesmo que a religião, né, os astros eram como deuses e tal. Na medicina, nas artes e na arquitetura, como eu já falei, a construção dos zigurates, que eram grandes templos. Então, na arquitetura, os caras eram muito bons na arquitetura também. Tá? Então, assim, esse povo antigo criaram coisas que a gente fica pasmo até hoje, devido à grandiosidade dessas obras que eles construíram, né, dessas invenções, dessas criações deles, numa época em que a gente não tinha nenhum tipo de tecnologia. Hoje está fácil, hoje está muito fácil fazer coisas, né? A gente vai na internet, pá, lá, tá, rapidinho você constrói qualquer coisa aí, né? Porque a internet ensina tudo. Naquela época o cara tinha que tirar da cachola, o cara tinha que ser safo, tinha que ser muito bom para ele criar, porque ele criava mesmo alguma coisa do nada, tá? Na religião eles eram politeístas, como eu disse, né? Então, é, é, acreditavam em vários deuses, e os dias da semana eram relacionados aos deuses. Então eram muito bacanas a cultura, né? toda a sociedade mesopotâmica como se era grandiosa. E a Mesopotâmia chega ao fim com a conquista persa em 538, quando os persas conquistam a Babilônia, né, a capital Babilônia, conquistam toda a região da Mesopotâmia, no projeto expansionista dos persas, e inclusive eles libertam os hebreus, né, os hebreus estavam em cativeiro na Babilônia nessa época, e são os persas que liberam os hebreus, que permite que eles voltem até para a região de Judá, da região da Judéia, e tocarem as suas vidas. Então, a Mesopotâmia, né, a sociedade mesopotâmica chega ao fim aí em 538, mas nos deixam um grande legado, né, como tantas outras civilizações da antiguidade. Ok? Muito bem, galera, espero que tenham gostado da nossa aula. Bons estudos para todos e até a próxima.